Muito obrigada, senhora presidenta Mônica Francisco, que toma esse lugar de maneira maestral. Trazer aqui, obviamente, o assunto da segurança pública, ou melhor dizendo, da insegurança pública. Isso que está colocado no Rio de Janeiro é uma política de morte. Já está claro, morre dos dois lados. Morrem crianças como a Ágata, como o Cauã, e foram 2 Cauãs, como o Cauê, como a Jennifer. Morre também policiais como Felipe Brasileiro e Leandro de Oliveira. Ou seja, nessa lógica de combate e repressão e de sangue, nenhum dos lados vão sair ilesos. É isso que a gente tem trazido aqui para essa bancada da Alerj, o quanto que é irresponsável e equivocada a política pública que se diz de segurança no Rio de Janeiro, que aposta no abate como algo que seja fundamental. E quando a gente fala de abate, não é porque nós gostamos dessa palavra, é porque o governador do estado do Rio de Janeiro enche a boca para falar que vai abater, e nessa lógica de abate, tem no meio do caminho crianças como a Ágata, tem no meio do caminho crianças como Jennifer, Cauê e os 2 Cauãs. Olhar para essa lógica e naturalizar que um governador do estado minimize a dor dessas famílias é absurdo. E aqui nós não hierarquizamos dor, nós tomamos responsabilidade com essas dores. É por isso que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj está aberta a atender todos e todas que sentem dor. E é por isso que a gente vem dizer aqui mais um ataque que os defensores e as defensoras de direitos humanos recebem do governo Witzel. Por que ele ataca os direitos humanos? Porque a gente defende a vida ao invés da morte? Porque a gente defende a dignidade humana ao invés da barbárie provocada e ordenada pelo governador de estado quando ele diz que tem que mirar e atirar na cabecinha. É esse governo que tem se demonstrado concretamente insensível à dor dessas famílias da favela e da periferia, porque a gente sabe quais são os corpos que vão ser tombados. São os corpos negros, pobres, favelados e jovens. Não é detalhe quando vários instrumentos de estatísticas, e aqui a gente fala os nomes das pessoas, porque a gente não vai se render a essa estatística fria que tratam essas pessoas como números. São vidas interrompidas por uma proposta de um governo colocado. São vítimas retiradas, são vítimas dessa lógica de insegurança pública que aposta no confronto, que aposta na guerra, ao invés de apostar na inteligência, na investigação e na prevenção. E aí é muito duro ver o escárnio com que o governador do estado do Rio de Janeiro trata essas vítimas. Trata essas vítimas como se fosse nada. Trata essas famílias, essas dores, como se fossem nada. A mesma coisa com os policiais. Claro que ele não se preocupa com a vida desses policiais, porque quando ele manda matar, ele sabe que esses policiais também podem morrer. Exatamente. E não faz nenhum debate sobre isso. O único debate que ele faz com os policiais é ir sim para o cemitério, enterrar esses policiais e sim, fazer desses enterros de policiais o palco para sua pré-candidatura de presidente do Rio de presidente da República. É absurdo. E muito me surpreendeu quando, mais de 48 horas depois, o governador Witzel veio a público falar das mortes, ele dizer que é indecente fazer palco eleitoral de caixões. Ora, governador Witzel, que tem espalhado para o mundo inteiro que é pré-candidato à presidência da República, faz o quê quando vai no enterro desses policiais que foram mortos por conta da sua política pública em segurança
irresponsável, você vai fazer palco no caixão desses policiais. É isso que o senhor faz desde a sua campanha eleitoral e que agora dá continuidade porque o senhor ainda está em campanha, porque quer ser presidente do Brasil. Com sangue, com dor e com o ódio que o senhor desvela sobre a favela e a periferia. O senhor Witzel, por exemplo, pouco faz para a diminuição do número de homicídios, principalmente os de decorrência de ação policial. Por exemplo, é um absurdo, com o decreto de ontem do governador, que ele queira acabar com o incentivo à diminuição de mortes cometidas por policiais. O governador determinou que o Estado não mais gratifique policiais que reduziram o número de mortos em ações e em confrontos. Ou seja, os autos de resistência. Quando o governador Witzel não mais gratifica policiais que conseguiram prender ao invés de matar, ele está dizendo para esse policial que ele pode continuar matando. E aí, um recado para esses policiais também, que estão sendo ordenados a matar. Estamos no governo Witzel. Governo passa, governador passa. Agora, o seu trabalho enquanto policial não passa. O senhor deve responder à Constituição brasileira. Então, hoje, aqueles e aquelas que matam muito vão perceber que esse governo vai passar. Esse governo vai passar. E a política de Estado, essa sim, que os policiais devem sim compreender a Constituição brasileira, não passa. Porque ainda bem estamos numa democracia e devemos respeito à Constituição brasileira, que não prevê a pena de morte, como prega o governador do estado, Wilson Witzel. Na semana passada, 2 dias antes do assassinato de Ágata, eu chegava e tomava lugar nessa tribuna para perguntar se o governador não tinha empatia com essas crianças, que o governador não tem empatia com a vida dessas crianças na favela e da periferia. Coloquei aqui um áudio de uma criança desesperada, aterrorizada pelo Estado, porque teve a sua escola fuzilada. É essa a lógica dessa política de segurança que não existe. Veja bem, o governo Witzel não defende uma política pública de segurança. Ele defende uma política pública de morte. Ele defende o sangue jorrado nas favelas e nas periferias, e precisamos dizer isso. Então, o governador acabou, por decreto, acabou com a gratificação aos policiais que não matam. Ele acabou com essa gratificação, porque ele quer que os policiais continuem matando. E aí é importante dizer que nós entramos aqui nessa casa, a deputada Mônica Francisco e outros deputados também são autores dessa ação, para sustar os efeitos do decreto do governador Witzel. Não vai passar sem a nossa resistência que é comprometida com a dignidade humana. E aí, super importante dizer também do aumento da letalidade policial, porque quando ele fala dos índices da segurança pública, renega concretamente os dados do aumento em cerca de 40% da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. Foram mortos, a partir de ações policiais, 1.249 pessoas até agosto de 2019. 1.249 pessoas. Investigação sobre essas mortes? Eu estou esperando. E é o que eu espero, no mínimo, desse governo. Porque aqui a gente não está acusando XYZ. A gente está dizendo para esse governo que ele não pode apostar numa política de morte. Que esses números representam
a ordem dele de abater as pessoas, a incitação que esse governador faz à violência, a violência pela violência. É isso que denunciamos. E aí, muito importante dizer que também fizemos uma notícia crime contra o Witzel. Nós e mais 24 deputados de diferentes partidos apresentamos à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime para que possa investigar esse governador que incita a violência e a morte de pessoas. E aí trazer também como algo concreto do nosso trabalho. Eu o denunciei à ONU e à OEA. Esse governador está sendo observado pelos organismos internacionais. Não é à toa, o Brasil é signatário de diversos compromissos com a defesa intransigente dos direitos humanos. Esse governador, ele comete um crime contra a humanidade quando ele ordena que se mate na favela e na periferia. Conclua, por favor. E aí é importante trazer que a declaração de Durban, que foi nesses dias na ONU, pressionou o Estado a investir e fazer investigação sobre as ligações entre a violência policial e o racismo e erradicar as práticas discriminatórias. Foi muito importante ter essa cobrança na ONU, porque esse governador está achando que a matança e as suas mãos sujas de sangue não está sendo observada por organismos internacionais. Está sim, senhor governador. O senhor deve responsabilidade a todos aqueles e aquelas que querem viver na favela e na periferia. Obrigada, o senhor deve responsabilidade e compromisso com a Constituição brasileira, onde não se permite a pena de morte. O senhor deve responder sim a todos os tribunais internacionais. Quem sabe o senhor não responda Conclua, deputada. no Tribunal Internacional de Haia, porque Obrigada, o senhor deputada. comete um crime contra a humanidade. E isso precisa ser investigado. Muito obrigada, senhora deputada. presidenta.